boa noite, bem-vindo ao especial Autárquicas 2013 na TVL. Hoje falamos do Concelho de Loures, falamos das propostas políticas do CDS-PP para o Concelho, com o cabeça de lista à Câmara Municipal de Loures, José Lino Ramos, que hoje é o meu convidado aqui em estúdio. Muito obrigada, José Lino Ramos, por ter aceito o nosso convite, o convite da TVL para aqui estar e para nos dar conta das suas propostas para o Concelho. Antes de mais, pergunto-lhe, já começou a sua campanha, já tem andado pelas ruas de Loures, como é que está a correr a campanha? Muito bem, ao contrário do que muitas vezes as pessoas dizem, Loures é um concelho com muitas potencialidades, cheio de pessoas boas e cheio de pessoas disponíveis para nos ouvir. Começamos, de facto, o nosso percurso político em Loures. Há um tempo para ouvir, há um tempo para agir e, neste momento, nós estamos na fase de ouvir as pessoas em Loures, de ouvir as instituições que trabalham em Loures, de ouvir toda a sociedade civil, para depois, de facto, implementarmos o nosso programa político. Portanto, antes de se elaborar um programa político, é preciso fazer todo esse trabalho de campo, digamos assim, e ouvir as pessoas, e é uma forma de as pessoas participarem nesse programa político, construírem com o CDS um programa político. É uma forma diferente de fazer política e de responsabilizar quem está no terreno, as pessoas que estão no terreno, para em conjunto administrarmos um território com soluções, com propostas, mas propostas que sejam concretas e que não sejam absolutamente vindas do nada. Como disse, nós queremos fazer diferente, queremos trabalhar com as populações e com as instituições que estão no terreno e, para isso, o primeiro passo é ouvi-las, saber o que é que têm em mente, quais são as suas necessidades e de que forma é que nós podemos contribuir para ajudar e para resolver problemas. Esta é a fase em que nós estamos. Quais são as queixas, as maiores críticas que têm ouvido por parte da população a este atual Executivo? Como sabe, Loures é um concelho muito diferente, muito dispar, com muitas necessidades, uma parte rural, uma parte urbana, com história, com património, com parte moderna e, portanto, a forma como os habitantes veem Loures e sentem Loures é diferente. Em função disso, as suas necessidades são diferentes. Mas há traços comuns em todo o território. A segurança é um problema para os municípios que vivem em Loures, a falta de apoio às instituições de solidariedade social é outro dos problemas que nós sentimos, a falta de uma Câmara que não é aberta ao investimento, que não promove o investimento, que não é amiga de quem trabalha e de quem investe em Loures é outra das necessidades que nós urgentemente temos que ultrapassar. Estes são os traços comuns a todas as pessoas com que nós contactamos, com que nós vivemos. Os comerciantes queixam-se, por exemplo, da falta de segurança, queixam-se de haver cada vez mais assaltos, provavelmente é um quadro que é semelhante em todo o país. Como é que vê essas críticas? Acha que realmente essas críticas têm fundamento por estarem tão localizadas em Loures? Acha que, de facto, a Câmara deveria fazer muito mais do que faz para zelar pela segurança da sua população? Como sabe, segurança ou insegurança, parte da solução parte pelo seu sentimento. Nós não temos um sentimento de segurança ou insegurança em função de um conjunto de elementos. Os números de assalto, o facto de ser escuro, o facto de estar as coisas organizadas e sujas. Portanto, tudo isso contribui para o sentimento de insegurança. Há duas formas de estar na política e de encarar os problemas. Ou aquela em que nós chutamos os problemas para cima, nomeadamente a culpa da administração interna porque não coloca lá polícias, a culpa é do governo porque isto ou porque aquilo, e há outra forma que é a forma mais responsável. O que é que nós podemos fazer para contribuir, para melhorar e para ultrapassar o problema? E aí os municípios podem contribuir muito. Um sentimento de segurança parte não só pelo número de agentes que está no terreno, mas também para um conjunto de fatores que contribuem para esse sentimento de segurança. A iluminação pública é um desses. O ordenamento do território, outro. A limpeza do espaço urbano, outro. São tudo um conjunto de serviços e um conjunto de atividades que estão perfeitamente à disposição dos municípios, que os municípios podem contribuir e que contribuem para este sentimento de segurança ou de insegurança por parte das populações. E neste caso em concreto, nós que visitamos diariamente vários sítios de Loures, há muito que é possível fazer. Eu visitei recentemente a Quinta de Mocho.
supostamente é um sítio onde, de facto, na realidade têm acontecido alguns problemas, mas se a gente reparar aquele espaço urbano, que é um bairro camarário, a falta de investimento em limpeza, em gestão de espaços verdes, na própria pintura daquelas casas, de facto percebemos que há muito para onde se pode trabalhar e há muito onde podemos contribuir para que a segurança em Loures deixe de ser um problema. Acha que as pessoas que vivem nos bairros camarários se sentem abandonadas, se sentem à margem do que se passa em todo o território de Loures? Acha que há aí um desfavorecimento por parte da Câmara Municipal? Eu não acho, tenho certeza, porque eu estive lá e foi isso que me transmitiram. Que de facto não há investimento nenhum, e é possível ver que não há investimento nenhum na gestão do espaço público nesses bairros. E portanto é necessário que a Câmara intervenha, que assuma responsabilidades, que não passe apenas a vida a exigir responsabilidades ao Ministério da Administração Interna e ao Governo, mas que faça a sua cota de responsabilidade. Se todos nós fizermos a nossa cota de responsabilidade, a Câmara, o Governo, as pessoas que lá moram, contribui de facto para eliminar e resolver o problema da segurança em Loures. Uhum. Por parte das pessoas, e isto muito em geral, sente a insatisfação? Sente-se um desgaste. Sente-se que, apesar destes 12 últimos anos do Partido Socialista, em que foi depositada uma enorme esperança de mudança do paradigma de Loures, que de facto foi uma oportunidade perdida. E que Loures está parado no tempo. Se nós olharmos para Loures, continua a ser uma cidade em que o tempo não mudou, não evoluiu, não contribuiu para que de facto o tempo mudasse a forma de viver em Loures. Ao contrário de outros municípios, em que a proximidade com Lisboa é uma oportunidade para investimento, uma oportunidade para criar empregos. Afinal, Loures está tão próxima, que está a 5 minutos de Lisboa, isso não é uma oportunidade, tem sido um problema. E tem sido mantido num espaço como um dormitório, em que as pessoas apenas vão dormir para depois virem trabalhar em Lisboa. É porque isso as casas são mais baratas. Exato, mas isso não acontece noutros municípios. Noutros municípios aproveitou-se essa proximidade como um recurso para aproveitar o investimento, para aproveitar a criação de emprego, para aproveitar o desenvolvimento. Em Loures isso não aconteceu. Loures ficou parado no tempo. E é isso que nós apresentamos como mudança. Mudança em que Loures evolua, em que Loures contribua para o desenvolvimento, em que as pessoas de Loures sintam orgulho em pertencer a Loures e que seja uma oportunidade para fazer a verdadeira mudança. Mas qual é a receita para dar a volta a essa situação? A partir de uma situação que é assim há tantos anos, que funciona assim há tantos anos, como é que se desbloqueia essa imagem de Loures como um concelho residencial? Esse é o principal problema, a mudança das mentalidades. Mas as mentalidades começam também para o exemplo das administrações e das câmaras. Se de facto as pessoas sentam isso e não sintam na Câmara uma vontade de mudança e de ultrapassar o problema, a sua mentalidade continua a mesma. Há muitas coisas que nós podemos fazer para que Loures não seja apenas um dormitório. Dou-lhe um exemplo. Uma Câmara amiga do investimento. Uma Câmara que não seja um constante entrave com burocracias ao investimento. Uma Câmara que ajude quem investe, quem trabalha no Concelho a de facto desenvolver a sua atividade. É meio caminho andado para que mais indústria, mais serviços, mais comércio se instale em Loures. É preciso promover o emprego em Loures. Havendo mais comércio, havendo mais serviços, há mais emprego, há mais gente, a própria situação da insegurança é um problema menor. Portanto, é tudo um conjunto de coisas que está ao nosso dispor, em que as câmaras podem contribuir para evoluir, para criar desenvolvimento e criar postos de trabalho. E isso não acontece hoje em dia em Loures. Nós, quando visitamos as associações de empresários, dizem que nós precisamos de uma câmara que seja nossa amiga. Já é suficientemente grave a situação do país. Se nós ainda por cima tivermos uma câmara que seja um constante problema em termos de burocracia, isso é o maior fator de desinvestimento no município. E o que é que tem dito diretamente, por exemplo, aos empresários para os incentivar para votarem, para os convencer a votar em si, nas próximas eleições, e para os convencer de que com o CDS à frente da Câmara de Loures será melhor para todos, a situação ficará melhor para todos, inclusive para os empresários. O que é que lhes tem dito diretamente? Duas coisas. Primeiro, eu não trago uma varinha mágica que resolva todos os problemas, mas uma coisa eu tenho de certeza, determinação e vontade e uma Câmara aberta é quem connosco quer trabalhar em Loures.
há de certeza absoluta um especial relacionamento com os investidores e com quem trabalha em Loures. É necessário nós termos uma porta aberta para quem quer investir em Loures, quem quer contribuir para a criação de emprego, quem quer contribuir para o desemprego diminuir, tem que ter necessariamente uma porta aberta, um canal próprio, uma via verde para ter contacto com a Câmara. Isso não acontece hoje em dia. É lamentável que, de facto, eu chegue a uma associação de empresários e me digam que a Câmara não está aberta, não está disponível para com eles dialogar, para encontrar soluções. E isso connosco não vai acontecer. Depois, uma forma muito determinante, a Câmara tem que encontrar parcerias para colaborar em termos de ação social. Eu fui governador civil de Lisboa, conheço bem as instituições de Loures e do Distrito de Lisboa e sei que a disponibilidade e a vontade de trabalhar com as pessoas é enorme. E, portanto, a Câmara tem que encontrar, não numa lógica de competitividade com as instituições, mas numa lógica de complementaridade. Não é preciso nós competirmos com as instituições que estão no local, é preciso nós darmos apoio às instituições para promoverem, para fazerem aquilo que elas melhor fazem. E hoje em Loures assistimos em que a Câmara tem equipamentos próprios a competir diretamente com as instituições que no terreno estão a trabalhar. Isso é completamente absurdo. E já tem propostas mais concretas para essa matéria, em matéria de ação social, criar, enfim, uma bolsa que se consiga utilizar para favorecer quem mais precisa, por exemplo, tem já em mente algumas ideias mais concretas? Uma solução muito concreta é trabalhar com as instituições que existem. Trabalhar com as instituições que existem, diretamente. Delegação de competências nas instituições, na área social. Nós temos muitas instituições que conhecem muito melhor do que qualquer Câmara os problemas, as necessidades, as pessoas, que atingem muito mais rapidamente situações de pobreza, muitas vezes pobreza envergonhada, que as pessoas não transmitem ao público, e as instituições conhecem-nos, sabem quem são as pessoas, conhecem-nos pelo seu nome, e é com essas instituições que nós devemos trabalhar, que nós devemos dar apoio e que nós devemos contar para resolver os problemas da ação social no Conselho de Loures. Depois, já disse que visitou algumas dessas instituições e de facto sente-se que há falta de apoio. Há falta de apoio. Dou-lhe um exemplo muito concreto. É necessário nós delegarmos competências e ação social nas instituições. Tudo o que a Câmara faz é muito mais bem feito, de uma forma muito mais humana, se feita pelas instituições do que feita por funcionários da Câmara. Mas a Câmara pode também ajudar diretamente as instituições. Eu dou um exemplo. Seguramente nós temos necessidade de olhar para os meios da Câmara e torná-los mais eficientes. Isso também em sede de recursos humanos. Porque é que nós não colocamos os recursos humanos que podem ser excedentes numa Câmara, nós colocamos a trabalhar nas instituições? E acha que há recursos humanos excedentes na Câmara de Loures? Com certeza. Eu conheço as câmaras. Como sabe, eu tive 12 anos à frente da Câmara de Sintra, conheço muito bem o funcionamento de uma Câmara, a necessidade que muitas vezes nós temos de os optimizar, e alturas de dificuldades e necessidades são as melhores alturas para nós equacionarmos nossos recursos, procurarmos uma solução mais eficiente. E essa dos recursos humanos, colocar recursos humanos da Câmara, que muitas vezes na Câmara são excedentários, se os colocar nas instituições, resolve o problema dos funcionários e resolve o problema das instituições, que mais facilmente podem fazer a sua função. E no outro dia estive num centro de dia que me disse: eu só consigo trabalhar da 1 às 6 da tarde. E eu disse: mas até 1 porque é que não consegue? Não temos pessoas para trabalhar até 1 hora. Tenho a certeza absoluta que dentro do universo da Câmara, se nós conseguirmos de uma forma mais eficiente reorganizar os nossos serviços, conseguimos encontrar disponibilidades de recursos humanos que sejam colocados na instituição de manhã para poder fazer o percurso desde manhã até à noite. É nesta lógica que nós queremos colaborar em parceria com as instituições. Não substituir as instituições, porque elas são fundamentais. Fundamentais, especialmente nesta altura de crise. Principalmente nesta altura de crise. Em que surge este fenómeno da pobreza envergonhada, dos novos pobres. Mas sempre, esta é uma nova lógica que nós diferimos em completo com o que existe até agora na Câmara de Loures. Eu costumo dizer, se as pessoas estão satisfeitas com o que aconteceu até agora na Câmara de Loures, continuem a votar nas mesmas pessoas. Se as pessoas não estão satisfeitas com o que tem acontecido, por que não sentar na mudança? Para mim, a Câmara deve ser um elemento de complementaridade e um elemento de parceria com a sociedade civil. Neste momento, em Loures, tem sido um elemento, muitas vezes, de competitividade, e isso não é aceitável. Acha que existe uma gestão pouco rigorosa por parte do atual Executivo que não beneficia a população? Eu não queria entrar por aí. Eu
todos nós Por exemplo, ouvimos... na questão dos recursos humanos, que Todos estava a nós dizer. ouvimos muitas coisas quando andamos em campanha. Eu prefiro acreditar que quem gera a causa pública e quem geriu a causa pública até agora fez o melhor que podia e sabia. O que eu digo é que nós podemos ser mais eficientes. E é nesta lógica de futuro que assenta o meu discurso, de propostas para o futuro e não de críticas para o passado. E acho que, muito sinceramente, num município como Loures, com a dimensão em termos de recursos humanos que existe na Câmara de Loures, é possível colocar a Câmara ao serviço das instituições e ao serviço das pessoas. É essa a nossa perspectiva. José Lino Ramos, propostas para o futuro, já falamos de habitação, segurança, desenvolvimento económico, ação social, mais pontos a que é sensível nesta campanha, que é especialmente sensível nesta campanha? A requalificação urbana. Nós olhamos para Loures com um conjunto de bairros sociais pouco cuidados, espaço público pouco amigo da sua frequência. Pontualmente há bons exemplos de recuperação, o Parque da Cidade é um deles. O que foi feito no Trancão em termos de limpeza com a Sintejo tem sido uma boa solução, mas depois falta um passo para a frente, que é utilizar esses recursos, colocá-los ao serviço da cidade. O Trancão, por exemplo, eu não percebo porque é que nós não conseguimos utilizar o Trancão e fazê-lo como um espaço de lazer, um espaço de desporto para as pessoas que moram em Loures. Vivemos voltadas de costas para o recurso que temos, encaramos como problema. E depois, todo o espaço urbano tem sido pouco cuidado. Se você passear por Loures, há áreas muito bem tratadas, mas há outras áreas cheias de grafites, cheias de espaços verdes. Imóveis de lutos, provavelmente. Cheios de espaços verdes pouco requalificados, pouco limpos, tudo isso contribui para olharmos para Loures como um espaço pouco agradável de frequentar. Cheio de pessoas, de potencialidades boas, mas a Câmara ainda não fez aquilo que devia no sentido de melhorar. E isso acho que depende única e exclusivamente da Câmara, não depende de crise nenhuma, não depende de transferências de verbas nenhuma, depende de uma gestão mais rigorosa, mais qualificada e mais ambiciosa. Falou-me nos espaços de volutos. A Câmara não utiliza o IMI como uma ferramenta no sentido de qualificar o seu edificado. Não é possível, nem é desejável que, se você morar em Loures e tiver um prédio abandonado, um prédio a ruir, um prédio um pouco cuidado, pague o mesmo IMI que eu pago, tendo a preocupação de o cuidar, de o ter limpo, de o ter arranjado. Portanto, o IMI tem que ser mais do que a necessidade de baixar de uma forma igual para todos o IMI, há a necessidade de utilizar o IMI como uma ferramenta de requalificação do espaço urbano em Loures. E isso é possível de fazer e isso é desejável fazer. Defende, portanto, um IMI mais baixo em Loures. Defende um IMI como uma ferramenta que se utilize para obrigar os proprietários a manter o seu espaço, a sua propriedade, de uma forma adequada, de uma forma utilizada. E isso não tem acontecido. A reabilitação urbana, a requalificação urbana, como lhe quisermos chamar, poderá ser um trabalho para empresas municipais? Poderá ficar nas mãos de empresas municipais criadas para o efeito e bem geridas, como é óbvio? Eu não tenho nada contra as empresas municipais. Tenho contra uma realidade que se criou muito em Portugal e que é perniciosa, que é a criação de empresas municipais para determinadas áreas que não foi acompanhada pela eliminação desses recursos nas câmaras. Em muitos sítios nós assistimos em que é criada um equipamento para gerir os equipamentos esportivos, mas depois o departamento de desporto da Câmara continua ativo. Portanto, uma duplicação de serviços em que as empresas municipais foram criadas muitas vezes única e exclusivamente para obviar alguma legislação e, na pior das hipóteses, para colocar amigos partidários. Isso não deve acontecer. Eu acho que as empresas municipais, a existirem, têm que ser uma necessidade e têm que serem acompanhadas pela necessidade de não duplicar as estruturas. Isso é pernicioso. Uma das polémicas que mais força tem tido nos últimos meses ou até nos últimos anos tem sido a situação dos SMAs, da água que Loures fornece a Odivelas. Há aqui uma guerrilha entre os dois concelhos que não se consegue perceber muito bem, que não tem uma solução uniforme, nem Odivelas, tanto Odivelas como Loures defendem soluções diferentes. A seu ver e na sua opinião, qual será o melhor desfecho para esta questão SMAs? Olha, desde logo a salientar que há uma guerrilha entre dois municípios
ao contrário do que possamos imaginar, não são geridas por forças partidárias diferentes. Portanto, no mínimo, falta de diálogo entre dois municípios que são geridos ambos pelo Partido Socialista, o que é estranho. Às vezes nós achamos que a guerrilha é entre forças partidárias diferentes, com projetos diferentes, e neste caso em concreto estamos a falar de dois municípios geridos ambos pelo Partido Socialista que nem conseguem dialogar. Mas por duas pessoas que, apesar de tudo, têm pontos de vista diferentes sobre esta matéria. Exatamente, mas tinham, à partida, tinham necessidade de mostrar que era possível dialogar entre ambos, e era desejável fazer isso. Depois, nós temos pelo país vários modelos de gestão do SEMAS. Temos modelos em que os SEMAS são geridos pelo privado, temos modelos em que os SEMAS são geridos por uma única Câmara, temos modelos em que os SEMAS são geridos em conjunto. Em todos os modelos é possível encontrar coisas boas e coisas más. E qual é o modelo que defende? Nós temos aqui ao lado um modelo em que exatamente igual ao que acontece entre Loures e Odivelas. O modelo do SEMAS partilhado entre Amadora e Oeiras, curiosamente entre forças políticas diferentes, funciona na perfeição. O que significa que o modelo de partilha de equipamentos e de serviços pode ser e deve ser uma coisa boa para as populações. Eu sou defensor e cada vez mais favorável à partilha de equipamentos. Esta lógica de quintinhas, eu quero ter um SEMAS e o outro lado também quer ter um SEMAS, e sem ter a lógica de se perceber se isso é bom para as populações, se prestam melhor serviço às populações, se podem ter água mais barata para as populações, tem de acabar. O Conselho de Odivelas queixa-se, a população de Odivelas, nomeadamente, queixa-se que é prejudicada nesta partilha. Tem noção disso? Tenho noção disso, mas eu acho que o modelo deve ser afinado e deve ser encontrada a melhor solução. E temos aqui ao lado um modelo em que funciona na perfeição. Modelo partilhado. O SEMAS da Amadora e o SEMAS da Oeiras é uma única realidade. E não tenho a notícia de que os municípios de Oeiras ou os municípios da Amadora estejam preocupados com o facto de ser um modelo partilhado. Estão preocupados com o preço da água e com a qualidade dos serviços prestados pelo SEMAS. E, pelos vistos, a qualidade e os serviços prestados por este equipamento partilhado por dois municípios é bom. E, portanto, é neste modelo que nós devemos assentar as nossas baterias. É procurar resolver os problemas que existem, pelos vistos, entre a Câmara ou o Presidente da Câmara de Loures e a Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, e deixar de andar em guerrinhas e encontrar a melhor solução partilhada, do meu ponto de vista, a melhor solução que sirva melhor aos municípios. E os municípios querem um bom serviço em termos da gestão do SEMAS e dos esgotos, e, portanto, é isso que eles estão preocupados. Não estão preocupados em se o SEMAS é apenas de Odivelas ou se o SEMAS são apenas de Loures. Eu, como é óbvio, não estou preocupado, se morar em Loures, não estou preocupado em quem é que é o proprietário daquele equipamento. Eu estou preocupado em que aquele equipamento funcione bem e me preste um bom serviço. É nisso que nós devemos estar apostados. É isso que vai defender se for eleito Presidente da Câmara de Loures? E acha que há condições para se chegar aqui a um acordo com a Câmara Municipal de Odivelas, mudando a cor política em Odivelas ou não? Mas é óbvio que sim. Eu continuo a dizer, não é muito longe. Temos aqui ao lado Amadora, gerida pelo Partido Socialista, antes gerida pela CDU, Oeiras, gerida ultimamente por um movimento independente, e antes gerida pelo PST. É possível dialogar, é possível pôr ao serviço das populações um equipamento, e é isso que deve estar em causa, colocar ao serviço das populações um equipamento e o melhor serviço. Não estou preocupado se o serviço é presidido pelo Presidente da Câmara de Loures ou pelo Presidente da Câmara de Odivelas. Em última instância, que encontrem um modelo rotativo, assim fica toda a gente satisfeita, porque de facto o que interessa é que o SEMAS prestem um bom serviço aos municípios, quer aos de Loures, quer aos de Odivelas. Mas, na sua opinião, e ainda nesta matéria, em que é que tem falhado concretamente a Câmara Municipal de Loures? O que é que o José Lino Ramos faria melhor? Pelos vistos no diálogo. Não é possível duas pessoas do mesmo partido que não encontrem uma forma de dialogar, de encontrar uma solução para um equipamento que está à sua responsabilidade, e que a única coisa que difere é, de facto,
quem é o responsável, quem é que preside e quem é que deve gerir aquele equipamento. Se não conseguem encontrar uma solução, que a copiem de onde ela está a funcionar bem. E afinal de contas um equipamento tão precioso, para os dois concelhos. Exatamente. Em matéria de saúde, Loures está bem gerida? Está bem... Em matéria de saúde, temos recentemente a inauguração de um hospital, que era uma velha aspiração dos habitantes de Loures, um equipamento novo, que tem respondido aos anseios, às necessidades das populações de Loures. Temos o problema de parte da população não estar abrangida pela área de intervenção daquele hospital, mas veio de facto resolver um conjunto de preocupações que nos afetavam. Como sabe, os partidos, antes de se lançarem em alguns projetos, fazem estudos de opinião e tentam saber o que é que os municípios, o que é que as pessoas e as populações anseiam. E para nós não é claro que a saúde seja um problema. Para nós é claro que, de facto, este equipamento veio resolver, de alguma forma, algumas carências, bastantes carências que existiam em Loures, a necessidade dos municípios de Loures, cada vez tinham que ser atendidos no hospital, irem para Lisboa. Hoje não é assim, temos um equipamento novo que resolve problemas da população, mas depois tem que ser acompanhado com algumas preocupações a nível da requalificação dos centros de saúde. Se nós não tivermos a preocupação com as respostas em termos de centros de saúde, mas respostas de proximidade, poderá ser um problema no que diz respeito às urgências, no que diz respeito às especialidades no hospital. Há um trabalho a fazer agora, já que está resolvido o problema do hospital. Há um trabalho a fazer no que diz respeito às respostas de proximidade nos centros de saúde, para acompanhar também a resposta que foi dada pelo Governo em termos de hospital. Do hospital. Loures é um concelho que tem uma área relativamente grande. Eu pergunto-lhe, em relação à matéria de transportes, as pessoas estão satisfeitas? Sente que as pessoas estão satisfeitas com os transportes públicos que há, com a rede de transportes públicos que há em Loures? Principalmente dentro de Loures, a mobilidade é muito complicada. A determinadas horas da noite, em princípio, a mobilidade dentro de Loures, dentro do concelho de Loures, é bastante complicada. Há mais respostas em termos de fazer um movimento pendular Loures para Lisboa, Lisboa para Loures, do que há mobilidade em termos interna. E como sabe, Loures já tem alguma dinâmica interna. E é preciso dar resposta também a essa dinâmica e a esses movimentos internos. Há uma coisa que eu não percebo. Nós temos o metro de Lisboa às portas de Loures. Loures é o 6º maior município em termos de população. É necessário olhar para essa vertente e para essa preocupação também com algum cuidado. Temos ali o metro tão perto e tão longe, temos ali uma população com necessidade de respostas em termos de respostas de mobilidade. O metro é uma excelente ferramenta para isso, e penso que a reivindicação da necessidade de continuação da linha de metro é uma necessidade óbvia. Acha que também aí o atual Executivo também tem pecado por não reivindicar tanto em relação, por exemplo, ao metro? Não conheço uma reivindicação nesse sentido. Provavelmente será um problema meu de não conhecer as reivindicações do atual Executivo nesse domínio, mas eu não o conheço. E, portanto, quero... Mas tem que haver uma reivindicação, uma intervenção por parte do poder local, neste caso de Loures, junto do poder central, para melhorar todas as condições, neste caso de transportes do concelho. É óbvio que sim. E depois uma necessidade de nós termos transportes integrados. Hoje em dia a rede de transportes tem algumas opções, mas depois não tem transportes integrados, não tem uma resposta única. Isso é um problema não só de Loures, mas toda a área metropolitana de Lisboa, em que a necessidade de olharmos para esta área metropolitana como um todo, como um único, em que as pessoas já não fazem apenas movimentos de A para B, fazem muitas vezes movimentos transversais de uns municípios para outros, e é necessário olhar para esta realidade como um todo, integrada e com uma resposta global.
global. Agora, devo dizer que se nós tivermos uma boa rede de metro, temos menos problemas em termos de acessibilidade, em termos de trânsito de automóvel, em termos de carros a virem para Lisboa, em termos de problemas ambientais, portanto, é um conjunto de respostas que estão equacionadas de uma forma global. Até para o desenvolvimento económico do concelho seria muito significativo. É óbvio, é óbvio. Eu dou-lhe um exemplo quanto à necessidade de o poder autárquico local ter uma voz, um trabalho muitas vezes de lobby junto do poder central. Eu sou autarca em Sintra há 12 anos. Quando fui para Sintra, existiam 4 faixas de circulação no sentido Sintra-Lisboa, Lisboa-Sintra. Neste momento existem 16. É óbvio que parte dessas infraestruturas, grande parte dessas infraestruturas é obra da administração central, de vários governos ainda por cima, mas houve com certeza uma capacidade de quem gera os destinos de um município, de um concelho, no sentido de intervir junto à administração central, no sentido de sensibilizar para a necessidade desses equipamentos. E Loures, como disse, é um concelho que é o 6º maior, mais populacional em termos no país e, portanto, tem que ser encarado também dessa forma, como a necessidade de dar respostas a estas populações. Compreendo pelas suas palavras que, quando olha para o concelho de Loures, sinta e veja alguma inércia por parte dos seus governantes. Sinto que as coisas, como disse, não evoluíram, que foi uma oportunidade perdida. É essa a opinião das pessoas que nos transmitem, que foi uma oportunidade perdida para que Loures tivesse evoluído ainda mais do que o que o fez. E das queixas que tem ouvido das pessoas, já sabemos que o seu programa político está a realizar-se ou está a concretizar-se basicamente com as ideias das próprias pessoas que aborda durante o trabalho de campo, de campanha. Em relação à educação, que comentários é que tem ouvido? As pessoas estão satisfeitas com as escolas? As coisas funcionam bem em matéria de educação? Estão satisfeitas principalmente com as respostas que as instituições que gerem alguns equipamentos dão. As pessoas, em termos de educação, não diferenciam muito o que é que a Câmara faz das instituições, mas sentem nas instituições, nas respostas em termos das instituições, um maior carisma, uma maior humanidade no tratamento das suas crianças. E também nesse domínio, alguma coisa pode e deve ser feita no sentido de dotar as instituições de mais capacidade para intervir. A educação, a rede de escolar, é uma rede relativamente adequada à realidade. Loures tem uma parte da sua população bastante envelhecida, mas tem outra parte que foi procurar Loures no sentido de procurar casa para constituir família. Muita gente. Muita gente. E, portanto, nesse domínio é preciso ter atenção, não só à parte sénior, mas também à parte das crianças, e sinto que as pessoas estão satisfeitas particularmente com as respostas que as instituições dão nesse domínio. As instituições apoiadas pela Câmara, não apoiadas pela Câmara, que conhecimento é que tem dessa situação? Nem tanto. Temos casos em que, de facto, a Câmara apoia, temos casos em que a Câmara compete com as instituições e temos casos em que a Câmara não investe o que devia nessa realidade. Eu hoje visitei, por exemplo, a AMSAC, a Associação de Moradores de Santo Antônio dos Cavaleiros, que faz um trabalho notável com crianças, com juventude, enfim, um trabalho absolutamente notável com os meios que dispõe. Está há 5 anos à espera que a nova sede seja construída em terrenos da própria AMSAC, que transferiu para a propriedade da Câmara para o efeito, tendo em contrapartida que construísse uma nova sede, um novo equipamento para responder às necessidades das populações. E continua à espera que isso aconteça. Os terrenos foram transferidos, mas a sua sede, o seu equipamento para responder às necessidades das pessoas não foi construído. E, portanto, é neste domínio que a Câmara tem a obrigação de fazer a sua responsabilidade, porque, no fundo, quando está a ajudar as instituições, não está a ajudar as instituições, está a ajudar as pessoas que com elas trabalham. E o que é que faria concretamente nessa matéria, ou o que é que fará se for eleito Presidente da Câmara? É óbvio que o equipamento desta natureza não pode ficar parado. É óbvio que
os apoios, ou melhor, os recursos que a Câmara tem não devem ir para festas, não devem ir para coisas dessa natureza, devem ir para as pessoas. Ir para as instituições é uma forma de ajudar as pessoas. O equipamento em que, ainda por cima, o terreno foi cedido pela própria instituição, à espera que lhe construa esse equipamento, não pode ficar parado, não pode ficar 5 anos à espera que o projeto seja concluído. E nem se conhecem justificações por parte da Câmara para esse atraso? Não há justificação possível para isso. Não há justificação, possível para isso. Por muitas justificações que nós possamos dar para isso, ocorre-me uma resposta que a população costuma dizer: são desculpas de mau pagador. Será a tal inércia de que falávamos há pouco? Falta de ambição, falta de visão, no sentido de encontrar nas instituições um parceiro ativo para resolver problemas às pessoas, e falta de ambição para que o Conselho de Loures seja um conselho mais solidário e mais desenvolvido. Isto terá a ver, por coincidência ou não, com o facto do Presidente Carlos Teixeira estar no seu terceiro e último mandato? Será que há aí algum comodismo à mistura nestas situações, uma vez que referiu que é um processo que tem 5 anos, portanto, condiz temporalmente com... Eu só lhe posso responder como têm respondido as pessoas. De facto, as pessoas têm-me dito isto não evoluiu, não desenvolveu, então no último mandato, é o que as pessoas me dizem, então no último mandato ficou parado. E, portanto, conheço o Carlos Teixeira, uma excelente pessoa, mas o que as pessoas me têm dito é que no último mandato a ambição de mudança não acompanhou o tempo. Muito sumariamente, qual é realmente a sua prioridade se pegar, e se for eleito Presidente, quando pegar na Câmara Municipal de Loures, qual será a sua prioridade no Conselho? A trilogia que eu lhe referi: segurança das pessoas, a promoção de uma Câmara amiga do investimento e, consequentemente, do emprego, e apoio às instituições para, em tempos de crise, em tempos de austeridade, como nós vivemos, poderem ajudar as famílias, as pessoas. Uma Câmara voltada para as pessoas. É isso que nós precisamos. Não uma Câmara voltada para as festas, é uma Câmara voltada para as pessoas. Nós não precisamos de mais piscinas, de mais rotundas, de mais equipamentos onde ninguém vai. Precisamos, de facto, de apoio às pessoas, aos seus problemas e de resolver os seus problemas tanto quanto possível. É isso que a Câmara deve estar a focalizar. Por exemplo, já focamos aqui o desenvolvimento económico, mas fiquei sem ter uma ideia mais concreta sobre como é que se dinamiza economicamente um concelho que, segundo o que me disse, está estagnado, está parou no tempo. Como é que se conseguem criar aqui medidas? Que medidas é que lhe ocorrem para conseguir desenvolver economicamente Loures? Utilizar uma política fiscal amiga do investimento. Às câmaras está dotada a faculdade de, por exemplo, poderem ou não poderem de utilizar a sua política fiscal no sentido de atrair o investimento. A derrama, o IRC, o IRS, são tudo armas que a Câmara pode utilizar no sentido de atrair investimento. Prescindir de impostos em contrapartida da criação de emprego é uma arma que a Câmara pode e deve utilizar. Depois, uma Câmara que não seja uma Câmara fechada sobre si mesma, mas aberta ao investimento. Uma Câmara em que o investidor tenha preferência no atendimento. O investidor não pode entrar numa Câmara e tirar a senha e esperar que seja atendido daí a 3 ou 4 horas, quando está em causa o investimento público. Só aí já tem 2 tipos de medidas que são perfeitamente equacionáveis pela Câmara, em que a Câmara pode e deve utilizar para atrair o investimento e para atrair a criação de impostos. E compromete-se aqui a cumprir de imediato essas medidas assim que for eleito Presidente? Nessa possibilidade? Eu tenho apenas uma cara e tenho dito às pessoas: não prometo resolver todos os problemas, prometo estar disponível para tentar ajudar a resolver os problemas. Em matéria de habitação, atraindo mais empresas à cidade, ao Concelho de Loures, desenvolvendo mais o Concelho economicamente, mais e melhor, a matéria de habitação também fica aqui muito mais salvaguardada
porque há todo um encadeamento, não é? As pessoas poderão vir morar para Loures e trabalhar em Loures, poderão ter outras condições E Loures tem muitas respostas em termos de equipamentos, em termos de habitação. É só passear por Loures para ver a quantidade enorme de bons empreendimentos, de bons equipamentos e de boas respostas para as pessoas, respostas de qualidade. É que Loures poderá não ser só uma segunda ou terceira escolha, como poderá ser a primeira escolha para residir. Como é óbvio. E Loures tem essa capacidade. Ultimamente, Loures tem tido, em termos de oferta de habitação, oferta de habitação de qualidade, tem um enorme potencial, uma enorme capacidade. E isso não depende da Câmara, isso depende dos investidores que fizeram de Loures um espaço, em termos de habitação, agradável. Agora, o que depende da Câmara, que são os bairros sociais, o que depende da Câmara, que são a gestão do espaço público, o que depende da Câmara, que é a iluminação pública, isso não tem acompanhado a qualidade de quem tem investido no Concelho de Loures. Em relação a isto, mudando um bocadinho a página, em relação à agregação de freguesias, a todo esse processo, quero saber qual é a sua opinião e qual é a posição do CDS de Loures em relação a isso. Muito bem, isso é uma matéria que eu discuto com prazer, porque é uma matéria difícil. Temos tido dois tipos de políticos e dois tipos de políticas relativamente a essa matéria. Uns que acham que está tudo bem e não é possível mudar nada e estão contra, única e exclusivamente porque estão contra, e outros que veem na reorganização administrativa do país e das freguesias uma ferramenta de dotar as freguesias de mais capacidades, de mais competências, de mais meios para melhor servirem as populações. Eu estou claramente nesta segunda opção. Não é muito fácil explicar às pessoas. Não é muito fácil de explicar às pessoas, mas quem defende o municipalismo, quem defende a freguesia como elemento de ligação com capacidade para resolver de facto os problemas às pessoas, deve optar por esta segunda opção. Quem defende a freguesia única e exclusivamente, a junta de freguesia única e exclusivamente para ter o lugar de presidente, de secretário ou de tesoureiro, de facto deve defender a primeira opção e estar satisfeito com o que existia. As freguesias existem desde 1800 e qualquer coisa. Não acredito que em termos de proximidade Portugal não tenha evoluído nada que determinasse que as freguesias tivessem de ficar exatamente conforme estão. Hoje em dia, a proximidade dos fregueses ao seu presidente, ao seu executivo, é muito mais exercida pelo e-mail, pelo SMS, por uma fotografia tirada por um telefone do seu problema, e é uma proximidade direta. Eu defendo que as freguesias devem ter meios e competências para, de facto, resolver os problemas às pessoas numa lógica de proximidade. Uma freguesia com mais massa crítica, com mais dimensão, tem, obviamente, mais meios para poder resolver em sede de proximidade os problemas das populações. Como também defendo que as freguesias tenham que ter capacidades próprias, competências próprias, que não dependam de delegação de competências do Sr. Presidente de Câmara, consequentemente, do Sr. Presidente de Câmara gostar do Presidente da Junta ou não gostar para fazer essa delegação de competências. Não, as freguesias têm que ter competências na lei, que sejam suas e que têm que ter dimensão suficientemente grande para que seja possível dotar essas freguesias de meios para resolver os problemas às populações de uma forma mais próxima. Portanto, na sua opinião, as freguesias devem ter mais competências? Devem ter mais competências, devem ter mais meios e, para isso, têm que ter dimensão. Eu dou um exemplo. Nas áreas metropolitanas mais desenvolvidas, Barcelona, Madrid, Paris, nós não temos um problema de freguesia pequena. Temos uma grande área com competências e com meios. E, portanto, é isso que nós devemos fazer a nível das freguesias. Agrupar as freguesias, que não acabam as freguesias ao contrário do que as outras pessoas dizem. O que acaba é única e exclusivamente a existência num espaço onde existiam, em 3 freguesias, onde existia 3 presidentes, 3 tesoureiros, 3 secretários, 3 executivos. Isso é que acaba, podem ser geridos de uma forma muito mais eficiente em sede de escala. E depois dou-lhe outro exemplo. Quem está disponível para fazer um bom trabalho a nível das freguesias deve ter encontrado a melhor solução. Esta lei devolveu às câmaras e às assembleias a capacidade para elas próprias definirem um modelo, um mapa mais adequado às suas populações. Houve municípios que o fizeram.
houve municípios que tiveram única e exclusivamente no contra. Eu dou-lhe 2 exemplos no mesmo partido. Não é possível, se é possível em Lisboa diminuir as freguesias conforme foram diminuídas em articulação com a Assembleia Municipal, em articulação com as juntas, presidida pelo Partido Socialista, porque é que isso não é possível em Loures? Com o mesmo partido, com as mesmas competências, com as mesmas forças partidárias. A realidade de Lisboa é assim tão diferente da realidade de Loures, que seja impossível em Loures fazer uma reorganização administrativa das suas freguesias e em Lisboa não ser. E devo dizer que em Lisboa nem sequer foi obrigado. Em Lisboa foi a vontade própria do município, vontade própria do Presidente da Câmara, vontade própria das Assembleias, no sentido de encontrar um melhor modelo de freguesias que servisse melhor os seus fregueses. E isso foi conseguido. Porque é que noutras partes do país, como em Loures, isso não foi possível? E estou-lhe a falar apenas, podíamos estar a falar de situações partidárias diferentes. Não, estamos a falar de 2 municípios, grandes municípios, com problemas e com características semelhantes, presididos pelas mesmas forças políticas, em que de um lado da rua, Lisboa teve uma atitude, do outro lado da rua, Loures não teve a mesma atitude. Portanto, o meu modelo é de que defende, de facto, a agregação das freguesias, no sentido de dotar as freguesias de mais meios, de mais competências próprias. Com novas competências. Novas competências que não dependam da vontade do Presidente da Câmara, que sejam competências, de facto, das juntas de freguesia. Mas devem ser competências que devem ser ajustadas ou reajustadas com o Presidente da Câmara. Deve haver um diálogo. Devem ser competências que sejam próprias. Gente, porque é que não é possível, dê-me um exemplo, não é possível para delegar, essa ideia. mas porque é que não é possível, em vez de delegarmos os espaços verdes nas juntas, como muitas vezes fazemos, porque é que a competência não é própria da junta de freguesia? Porque é que se está dependente, quer da vontade do Presidente da Câmara, é a delegação dessa competência, quer dos meios para exercer essa competência? Porque é que não há de ser uma delegação, uma competência própria, em que o próprio Presidente de Junta, com os seus próprios meios, ou em sede da adjudicação daqueles trabalhos, não seja uma competência própria, esteja sempre dependente da boa vontade do Presidente da Câmara para exercer essa função. Espaços verdes, mais alguma educação, saúde, são tudo um conjunto de serviços. Educação como? As escolas primárias, por exemplo. Escola primária que hoje em dia é gerida pela Câmara, porque é que não pode ser gerida num regime de mais proximidade pelo Presidente da Junta, por aquela Junta, desde que de facto tenha meios e tenha dimensão para isso. É isso que eu defendo, um princípio de proximidade de facto das populações. Eu sou pelas freguesias, não sou contra as freguesias, mas sou pelas freguesias com capacidade para de facto resolver o problema do seu freguês. Não sou pelas freguesias, única e exclusivamente para ter um presidente, para ter um secretário e para ter um tesoureiro. De facto, isso não estou disponível para isso. A ser eleito o presidente, pergunto-lhe, irá reunir com os presidentes de junta de freguesia, irá falar abertamente sobre esta questão? Irá diretamente delegar-lhes novas competências? Dou-lhe um exemplo. Sensibilizá-los para isso? Eu dou-lhe um exemplo, o que é que o CDS pensa em sede e como é que o CDS gera os seus municípios. Ponte Lima é um município que é gerido pelo CDS. É um dos municípios com maior índice de transferências de competências e de meios para as juntas de freguesia. É este o exemplo que nós temos para dar ao país. É esse exemplo que quer seguir em Loures. Nós temos um exemplo, exatamente, nós temos um exemplo de um município que é gerido pelo CDS. Não tem dívidas, tem depósitos no banco, não tem empresas municipais, trabalha com as instituições, tem o maior índice, tem um dos maiores índices de transferência, quer de meios, quer de competências para as juntas de freguesia, e é um dos municípios do país com melhores índices de qualidade de vida. Portanto, isso diz muito do que é que o CDS, como é que o CDS, quando tem responsabilidades de facto, age e trabalha com as populações. E é um concelho que não tem a vantagem que Loures tem, porque Loures está literalmente colado à capital do país. Mas não tem aproveitado essa oportunidade no sentido de isso ser uma mais-valia para os municípios em Loures. Isso não tem sido criado. E essa vantagem, para além de a termos, temos que a saber utilizar.
Outros municípios têm. Dou o exemplo de Oeiras, para não ir para municípios em que eu tenha tido interferência. Oeiras tem sabido construir na proximidade com Lisboa um fator de dinamização, desenvolvimento e, portanto, isso não tem acontecido em Loures. Em Loures parou no tempo, não desenvolveu, não acompanhou o século XXI, isso não pode ser. Peço desculpa. E pretendo que as pessoas em Loures... Peço desculpa. E pretendo que as pessoas em Loures precisam realmente e sentem a falta de mudar de pessoas à frente da Câmara, de mudar o próprio partido. Tem sentido essa sensibilidade por parte da população? Como disse, tenho sentido um grande desgaste do Partido Socialista e, portanto, uma vontade de fazer algo diferente. A nossa responsabilidade, para além de ouvir as pessoas, é de apresentar uma alternativa. E é em concelhos como o de Loures, em que tem votado sistematicamente ou o Partido Comunista ou o Partido Socialista, em que o CDS tem a responsabilidade, uma responsabilidade de apresentar um modelo alternativo e de verdadeira mudança, uma responsabilidade de apresentar um modelo de esperança e de humanismo, e essa nossa responsabilidade nós não enjeitamos. Fazemos-la com a mesma convicção, como se estivéssemos a trabalhar em Ponte Lima. É essa a nossa responsabilidade. A responsabilidade dos cidadãos, a responsabilidade dos municípios é votarem e escolherem a melhor opção. E acha que os municípios em Loures estão prontos para essa responsabilidade? Ou seja, daquilo que tem sentido por parte das pessoas, acha que a abstenção este ano não vai ser muito alta? Eu estou ciente da minha responsabilidade e farei tudo para sensibilizar as pessoas, no sentido de votarem e de encontrarem um caminho de mudança. Não posso assumir as responsabilidades dos municípios, isso não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é, de facto, apresentar um projeto de alternativo e de mudança, como disse, de humanismo e de esperança. Esse eu vou fazê-lo. E depois, no dia 29, os municípios de Loures dirão o que querem da sua vida. Juscelino Ramos, estamos nos últimos minutos desta entrevista. Eu gostava de lhe perguntar ainda das queixas que vai ouvindo das pessoas, uma vez que, mais uma vez, repito, que o seu programa político tem sido feito, tem sido construído também com as pessoas, com a voz da população de Loures. Há mais alguma prioridade, mais alguma temática que seja sensível nesta fase de campanha? Sou muito focado nos problemas que eu acho que são os problemas das pessoas e esses são os 3 problemas que eu enunciei, é nisso que me vou centrar. Uma Câmara aberta às pessoas, uma Câmara amiga do investimento, uma Câmara que contribua para resolver os seus problemas. E isso não tem acontecido em Loures. Muito bem. Eu agradeço-lhe ter estado aqui nesta entrevista. Infelizmente não pudemos tê-lo aqui no primeiro ciclo de entrevistas sobre o perfil do candidato, mas ficou pelo menos esta entrevista para esclarecer as ideias que tem para Loures. Desejo-lhe boa sorte para a continuação desta campanha em Loures. E mais uma vez, em nome da TVL, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Foi a entrevista então com José Lino Ramos, o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Loures nestas autárquicas 2013. Da minha parte, da parte da TVL, muito obrigada por mais uma vez ter estado desse lado.